Graça e paz. Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco no estudo da Palavra de Deus. Estamos iniciando aqui pela graça de Deus, é claro. E alegres porque você está conosco, participando desse momento, participando desse momento de estudo. E você é muito bem-vindo. E se você já se inscreveu, nós agradecemos que está inscrito no nosso canal. Se ainda não o fez, se puder fazê-lo, vai ser muito bom. E compartilhando com outras pessoas, divulgando, compartilhando esse conteúdo, mas também outras coisas mais que têm sido divulgadas através desse canal da Igreja Batista Pérola dos Mares. E podemos, assim, contar com a sua ajuda para que o evangelho que aqui anunciamos chegue mais longe, chegue para aqueles que estão distantes, que gostariam talvez de ouvir, que precisam ouvir, e que dessa forma o corpo de Cristo vai crescendo e vai sendo alimentado através da palavra do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Pedimos que nos acompanhe durante esses próximos minutos, atentamente, e assim estaremos juntos, apesar de sermos virtualmente reunidos. Vamos a Deus em oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque Tu estás sempre conosco. Tu és aquele que está sempre presente, e como nós ouvimos nessa canção que foi entoada ainda há pouco, esse convite que lançamos a Deus, para que outros também venham unir-se a nós e juntamente com todos os demais nos dirigimos a Ti em oração, dedicando nossa vida, nossos pensamentos, levando a Ti nossas gratidões e nossas preocupações. Abençoa, Deus, esse encontro para que o que aqui fizermos seja primeiramente para engrandecer o Teu nome, mas também para a edificação das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Comigo na sala hoje, por enquanto, está Fernando. Quero saudá-lo, que traz também a sua palavra de saudação. Certamente a Jussara também já está presente. Vamos ver se mais alguém chega depois, mas cada qual dando a sua saudação nesse momento. Que prazer estar aqui novamente, nesta sala de estudo, de oração. E hoje nós vamos trabalhar o livro de Gênesis, né? E do livro de Gênesis, do capítulo 1, destaco o seguinte versículo: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que o Senhor faz é muito bom, é maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos. Graça e paz, amados. É um estudo e tanto. Retornaremos nesse novo formato, onde brindaremos textos relevantes que alguns irmãos destacaram. Então, primeiramente, vamos à nossa leitura e convidar a todos a abrir suas Bíblias e juntos podermos fazer a leitura. Vou convidar aqui irmã Jussara junto comigo, estejamos fazendo leitura. Eu vou lendo um slide e depois o próximo slide, e assim vamos alternando. Disse assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia.
E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo às suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Estudo bíblico com o pastor Arno Hibner. Muito bem. Então, esse aí é a conclusão dessa série de criações de Deus, de tudo que aconteceu no início. Aliás, Gênesis tem esse significado, é o princípio, é o começo, né? E o livro de Gênesis trata exatamente dessas primeiras coisas, da criação da vida,
sobre a Terra. Ao longo da história tem acontecido que muitas teorias, ou algumas teorias pelo menos, poderia citar aqui duas que surgiram a respeito disso, que, digamos assim, meio que contradizem isso que nós lemos aqui nesse livro de Gênesis, né? Uma delas é o Big Bang, né? Big Bang que dá a ideia de que houve, em certo momento, em algum momento da história, uma grande explosão, onde o planeta explodiu, e o que temos hoje aí seria o resultado dessa explosão, depois de ter esfriado, depois de ter todas as coisas caído no seu devido lugar onde estão postas até hoje. Isso seria o resultado, e o mundo surgiu dessa maneira. Outra é a teoria da evolução, que também é uma situação bastante difícil de entender, como é que as coisas poderiam evoluir e, de acordo com algumas situações que nós conhecemos e que a ciência também mostra, como é que poderia essa evolução acontecer dessa maneira e dessa forma o mundo ser o mundo que é o que nós conhecemos. A Bíblia afirma que Deus deu origem a todas as coisas, deu origem à vida. Ele é o Criador de todas as coisas, Criador dos céus, Criador da terra. E nós cremos nessa versão da palavra de Deus. Ao longo do tempo, autoridades no assunto, no estudo da Bíblia, têm mostrado que a Bíblia está correta, está certa, e merece todo o crédito naquilo que ela diz a respeito daquilo que Deus fez, relatado nesse primeiro capítulo de Gênesis, e que ele vai continuar falando nos capítulos subsequentes, alguma coisa, algum complemento disso aí, né? Então, nós vemos aí a criação do universo, nos versículos 1 e 2, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Essa é a afirmação inicial que estabelece Deus como Criador supremo e soberano do universo. Não é da batatinha, não é do peixinho lá no lago, não, é do universo como um todo. E não é só do planeta Terra também, é de tudo que existe, dos demais planetas, dos astros, dos sóis, das estrelas, e tudo mais o que nós podemos sequer imaginar que existe. Deus criou esse universo como um todo. Ele não apenas dá origem à criação, mas também está como Deus antes de tudo. Porque Deus, para criar todas as coisas, ele existe, sempre existiu, ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Então, ele não apenas está ali presente, mas estava presente antes, se mantém ali e vai continuar depois que tudo acabar, se é que vai ser assim. Essa frase carrega uma profunda revelação teológica sobre a natureza de Deus como o ser primordial, que existe desde antes de todas as coisas que nós podemos sequer imaginar. No segundo versículo desse capítulo 1, nós somos apresentados ao estado inicial da criação, caracterizado pela descrição da terra como sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Essa é a descrição no versículo 2. Uma situação, digamos assim, bastante caótica, se podemos assim imaginar. Então, essa imagem de certo desordem e vazio antes da ação divina, antes da ação de Deus, reflete a teologia da criação, ou seja, a criação a partir do nada. Nada existia e só a palavra de Deus, haja, houve. Haja isso, então acontecia aquilo que Deus disse que deveria haver, que deveria surgir. Então Deus cria do nada. Nós, seres humanos, podemos às vezes criar algumas coisas, mas nós precisamos de matéria-prima para isso. Deus não precisa de matéria-prima. A sua palavra é suficiente. Ele disse que houvesse isso e houve. Que se procedesse dessa maneira e assim aconteceu, né? Então isso ressalta essa onipotência e a soberania de Deus sobre toda a criação, demonstrando que ele é capaz de trazer ordem, digamos assim, transformar o caos numa beleza sem par,
que é esse mundo que nós conhecemos em parte, que nós não temos condições de conhecer o mundo como um todo, né? Em uma expectativa ou perspectiva teológica, esses versículos estabelecem a fundação para a compreensão da relação entre Deus e o universo. Ele é retratado como criador transcendente e imanente. Ele está além das coisas todas, mas está dentro, presente também em tudo aquilo que ele criou. Esses versículos também ressaltam a importância da palavra criativa de Deus, que traz ordem e vida à criação que ele mesmo criou. Assim, entendemos os versículos 1 e 2, a soberania e a onipotência e a transcendência de Deus como o Criador do universo. Precisamos não nos afastar dessa linha de crença, de fé. Senão nós poderemos, digamos assim, dar margem a outras interpretações que estão por aí, querendo dizer que há outras formas que essas coisas que todos nós conhecemos surgiram. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. No versículo 3 nos é apresentado o primeiro ato criativo de Deus. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Haja e houve, né? Essa declaração divina é fundamental, pois estabelece a ordem e a distinção entre a luz e as trevas. Para que houvesse essa separação, ou ficaria somente trevas ou somente luz, mas com o surgimento da luz, então, nós temos agora as duas questões, a luz e as trevas. A luz é o símbolo de vida, revelação de ordem, enquanto que as trevas representam o oposto disso. Simbolizam a ausência de vida, a ausência de conhecimento. O ser humano que anda em trevas não quer dizer que anda na escuridão, mas anda sem conhecer as coisas. Quando nós falamos espiritualmente falando, que aquele que ainda está nas trevas exteriores é que não tem conhecimento da palavra de Deus, que é a luz, espiritualmente falando. Então, nesse sentido, né? Nesse contexto, a palavra de Deus é poderosa e eficaz, trazendo à existência aquilo que antes não existia. Pela palavra, não necessitando de matéria-prima. Versículo 4, a narrativa continua afirmando que Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Essa observação divina de que a luz é boa ressalta a bondade, digamos assim, a bondade intrínseca na obra de criação de Deus. Deus não criou o universo que nós já redatamos aqui para, digamos assim, para ser uma desgraça para o ser humano, por exemplo. Não. Deus criou o que ele criou para ser bênção. Além disso, a separação entre a luz e as trevas destaca o princípio da distinção entre Deus que estabelece a criação. E essa separação não é apenas física, mas é também, vai além disso, tem implicações simbólicas e espirituais, sugerindo a divisão entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Esses dois lados estão presentes em qualquer tempo da existência desse universo. O bem e o mal, o pecado e a prática do bem, a verdade e a mentira. Elas sempre se opõem. Já no versículo 5, conclusão do primeiro dia da criação, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã, primeiro dia. Essa divisão de tempo, dia e noite, significa, pois, que estabelece essa base para a noção que orienta a humanidade. Até hoje, isso é assim, dia e noite, todos nós conhecemos qual é a sua função, né? Além disso, a repetição foi tarde, foi manhã, enfatiza a ordem e o ritmo estabelecidos por Deus na criação, né? Não foi em desordem, mas tudo em perfeita ordem. Em suma, os versículos 3 a 5 apresentam a separação inicial da luz das trevas por meio da palavra criativa de Deus. Haja isso e houve. Essa separação não é apenas física, mas é também espiritual. E revela, portanto, a bondade intrínseca da criação de Deus, estabelecendo ordem e distinção como princípios fundamentais. Aí no versículo 6 a 8, nós vemos a criação do céu. Deus ordena, haja um firmamento no meio das águas e que este separe águas de águas. Aqui Deus está dando início a uma obra criativa ao criar o firmamento, uma expansão que separa as águas que estão acima da terra, aliás, acima das águas,
que estão embaixo. Essa separação inicial, então, estabelece uma ordem de distinção do cosmos, preparando o cenário para a continuação da criação, que está lá no versículo 7. Testemunhamos a obra de Deus conforme ele realiza. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Então, aqui nós vemos a materialização da ordem divina, que Deus cria o firmamento e separa as águas. Esse ato de separação destaca a soberania e o poder de Deus sobre a criação, demonstrando sua habilidade de fazer as coisas em ordem, colocando o caos em ordem. Quando ele lá no princípio não havia absolutamente nada, havia um verdadeiro caos. E Deus está começando a colocar isso em ordem. Versículo 8, esse ato criativo é nomeado de Deus chamou o firmamento de céus, e a tarde e a manhã, no dia segundo. Aqui Deus dá o firmamento o nome céus, estabelecendo a identidade, a sua função de criação. Essa designação ressalta a autoridade e a soberania de Deus sobre toda a criação, demonstrando seu poder de dar forma e significado ao cosmos. Lá no versículo 9 a 10, nós temos então a separação da terra e das águas. Deus continua a obra criativa e disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Deus ordena que a separação das águas, reunindo-as num só lugar, e a terra seca deve aparecer. Com esse ato de separação, a organização das águas demonstra o controle soberano de Deus sobre a criação, mostrando a sua capacidade de trazer ordem e estrutura à sua palavra, ou seja, mais uma vez falando aqui, ao caos inicialmente visto lá, né? Testemunhando essas palavras criativas, Deus chamou a porção seca de terra. E o ajuntamento chamou de mares. Então, sempre essa expressão, e viu Deus que era bom. Ele, digamos assim, ele faz uma análise de cada dia e chega à conclusão de que o que estava sendo feito era bom, né? Então, Deus, veja aí. Depois vem, nos 11 e 13, a vegetação. Para que cresça a vegetação sobre a terra seca. Produz a terra erva verde para que dê sementes, árvore frutífera, dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Maravilha. E assim foi. Deus, então, emite um novo comando para a terra. Ela deve produzir plantas, sementes, árvores frutíferas. Esse ato de criação destaca a abundância e a diversidade da vida vegetal que Deus deseja trazer à existência. E, de fato, trouxe. E se o mundo de hoje não tem mais dessas coisas todas, é porque o homem se propôs a depredar, porque senão teria muito mais árvores frutíferas do que nós podemos sequer imaginar. Lá no versículo 12, o cumprimento da palavra de Deus, e Deus, a terra produziu erva, dando sementes conforme a sua espécie, árvores frutíferas conforme a sua espécie, e nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Testemunhamos o resultado da ordem divina, né? Versículo 13, foi tarde e manhã o terceiro dia. Aqui a narrativa encerra o terceiro dia da criação, marcando o ritmo estabelecido por Deus na criação. Deus tem ordem nessa questão. Foi tarde e manhã, enfatiza a ordem, né? E aí nós temos a criação do sol, da lua e das estrelas, versículos 14 a 19. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles sinais para estações e dias e anos. Aqui Deus emite um novo comando para a criação, né? Que haja luminares nos céus para marcar a passagem do tempo. Nós conhecemos muito bem isso. Distinguir o dia da noite. Esses luminares são designados para servir como sinais, indicando estações, dias e anos. E no versículo 15, vemos o cumprimento da palavra de Deus, e sejam esses luminares para a expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Testemunhamos a materialização da ordem divina, onde os luminares são criados para iluminar a terra e marcar a passagem do tempo. Esse ato de criação divina destaca o poder e a autoridade de Deus sobre o cosmos, mais uma vez. Mais uma vez fica claro isso. E aí, no versículo 16, Deus cria dois grandes luminares, diferentes dos outros. Fez dois grandes luminares, um maior para iluminar o dia e outro menor para governar a noite.
e também fez estrelas. Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, estabelecendo uma ordem celestial que reflete a sabedoria e a providência de Deus. De 17 a 19, a conclusão desse ato criativo é apresentada. Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Que Deus coloca os luminares dos céus, confirmando sua função para iluminar a terra e marcar o tempo. Muito mais uma vez, quantas e quantas vezes, por exemplo, no povo de Israel, mesmo no passado, eles tinham uma celebração da lua nova. Lua nova, portanto, era uma forma de marcar o tempo. Eles tinham festa da lua nova. Tinha um significado muito especial na vida do povo de Israel naquele tempo da peregrinação e também depois na terra, já na terra prometida, já vendo lá. Então, esse tipo de marcação, esses luminares criados por Deus têm essa função. Mas também a criação dos animais. A narrativa prossegue. Deus emite um novo comando para a criação e as águas produzam a variedade de seres vivos, como peixes e outras criaturas aquáticas, e que as aves voem, aves voem sobre as águas e sobre a terra seca. Isso é um ato de proliferação da vida aquática e aérea, demonstrando a diversidade e abundância da criação de Deus. Que riqueza de relatório desse primeiro capítulo de Gênesis. Lá no versículo 21, nós vemos Deus criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se movem, etc, etc. Deus realiza a sua obra criando os animais aquáticos e aves conforme a sua vontade, e esse ato de criação divina destaca a abundância e a diversidade da vida aquática e aérea nos mares e na terra. No versículo 22, Deus, então, confere uma bênção aos animais aquáticos e às aves, instruindo-os a se reproduzirem e multiplicarem. E essa bênção revela o cuidado e o propósito de Deus para com toda a vida criada, incentivando a proliferação, florescimento da vida, dos mares e na terra. Lá no versículos 22 e 23, a conclusão desse ato criativo é apresentada. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Aqui o quinto dia da criação é concluído. Já no versículo 22 e 23 do capítulo 1. Deus, portanto, está aí dando sequência à sua obra criadora, e esses versículos enfatizam a bondade intrínseca da criação de Deus, a sua aprovação por ela, reforçando a ideia de que tudo que ele criou é bom, é digno de louvor e é útil para o ser humano que ainda vai criar daqui a pouco. Daqui a pouco, no relatório do Gênesis, né? No versículo 24, nós vemos que Deus emite um novo comando para a criação. E a terra produz a variedade de seres vivos terrestres, incluindo animais domésticos, répteis e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. Esse é um ato de proliferação de vida terrestre, como havia já nos peixes e nas aves, também nos animais terrestres, demonstrando a diversidade e abundância da criação de Deus. E lá no versículo 25, vemos o cumprimento da palavra de Deus. Quando Deus faz animais selvagens, de todas as suas espécies, animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. Então, nada que nós encontramos por aí, ou viemos a encontrar, está aí por acaso. Tudo é criatura de Deus. Pode ser o animal mais esdrúxulo que você possa ver, mais estranho, é criação de Deus. Segundo a sua espécie, Deus os criou. Aqui Deus realiza sua obra criando os animais terrestres de acordo com as suas espécies e a sua necessidade. Esse ato da criação divina destaca a abundância e a diversidade da vida terrestre que enche a terra. No versículo 26, uma decisão especial. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus decide criar o homem à sua própria imagem e semelhança, conferindo-lhe autoridade sobre toda a criação terrestre. Esse é um ato singular, Deus estabelecendo o homem como representante.
E isso é muito importante que nós possamos refletir sobre isso. Esse versículo 27, nós vemos Deus criou o homem em sua imagem. E aqui, Deus os criou homem e mulher, a sua imagem, estabelecendo uma relação especial e íntima entre o Criador e as suas criaturas. Porque a sua imagem e a sua semelhança, nenhuma outra criatura tem essa designação. Somente o ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. Esse ato de criação divina estabelece singularidade e dignidade da humanidade, revelando o propósito e o plano de Deus para os seus filhos na Terra. E ele concede a esse ser criado à sua imagem e semelhança o domínio sobre a criação. Lá no versículo 28, nós vemos isso aí. A narrativa, portanto, prossegue com a concessão da autoridade divina dada ao ser humano. Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rastreia sobre a terra. Então aqui Deus abençoa o homem e a mulher, instruindo-os a reproduzirem-se, a povoarem a terra, além de conceder-lhes autoridade e domínio sobre toda a criação terrestre que ele havia acabado de fazer. Essa é uma manifestação do cuidado e da confiança de Deus no homem que representa a ele próprio aqui na terra. Deus deixa aqui o seu representante e entrega a ele o comando para que ele domine sobre todas as demais coisas. Deus, portanto, vemos aqui a provisão generosa de favorecer a ampla variedade de plantas e árvores e alimento para o homem. Interessante que, nesse primeiro momento, o homem é vegetariano. Não há nenhum animal, nenhuma carne mencionada aí para o consumo humano. Somente vegetais, somente verduras, etc, etc. Portanto, frutos e vegetais. Né? Então, Deus especifica a dieta dos animais, lá no versículo 30, né? A todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, todos os seres que rastejam, etc, etc. Né? E a declaração que nós temos aí no versículo 31. Narrativa alcança seu clímax com a declaração: e viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Até então, Deus disse, e eis que era bom. Mas aqui na conclusão, depois que criou também o ser humano à sua imagem e semelhança, então Deus conclui, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus aprovou a sua própria autoria, a sua própria criação. E era muito bom. O que ele fez foi excelente, foi muito bom. Essa afirmação não apenas enfatiza a excelência da criação de Deus, mas também ressalta a sua perfeição e harmonia que ele havia conseguido dar. Cada aspecto da criação, desde a luz e a escuridão e os animais terrestres, o homem considerado como bom aos olhos de Deus, essa declaração reflete a perfeição e a ordem da obra criativa, demonstrando o seu cuidado e a sua providência em cada detalhe, em cada situação. Além disso, ao afirmar que tudo é muito bom, Deus revela a sua satisfação e prazer na criação. Isso ressalta a bondade intrínseca da criação divina, que continua, que tudo foi criado de acordo com o plano perfeito de Deus. Então, essa declaração não apenas encerra o relato da criação, mas também estabelece um padrão de excelência e perfeição de toda a obra de Deus. E ele nos convida a contemplar a grandiosidade e a beleza da sua criação divina, reconhecendo que tudo o que Deus fez é bom, aliás, que é muito bom e é digno de louvor. Eu quero aqui com 4 lições que nós podemos aprender nessa situação aqui. Primeiro, a primeira lição é a soberania e o poder de Deus. O relato da criação destaca o poder criativo de Deus. Ele fala das coisas, aliás, ele fala e as coisas acontecem. Como disse, Deus não precisa de matéria-prima. A sua palavra é suficiente para criar o que ele quiser criar. Então, ele fala e as coisas acontecem. Isso nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas e a sua capacidade de trazer à existência de tudo que ele deseja sem que nada exista. Esse é o poder de nosso Deus. Segundo, a importância da ordem e do propósito. Deus cria todas as coisas com um propósito específico e as organiza de forma ordenada. Isso nos ensina sobre a importância da ordem, do propósito em nossas vidas, incentivando-nos a buscar a direção de Deus em tudo que fazemos. Terceiro lugar, a singularidade da humanidade. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Cria o homem e a mulher à sua própria imagem, destacando a singularidade e o valor da humanidade.
Isso nos lembra que cada pessoa é especial aos olhos de Deus e merece respeito e dignidade. Todo o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, merece toda a consideração e respeito. Quarto lugar, chamado para governar e cuidar da criação. Esse mesmo ser humano, chamado para tanto. Deus dá ao homem a responsabilidade de governar sobre a terra e cuidar da criação. Isso nos ensina sobre a responsabilidade de termos, como seres humanos, de sermos bons administradores dos recursos que Deus nos confiou, protegendo e preservando o meio ambiente. Responsabilidade nossa. Concluindo, Gênesis 1, esse capítulo onde Deus nos dá essa descrição, aliás, o texto nos dá a descrição de Deus, como Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, os animais, os vegetais. Então, isso mostra quão grandioso é o Senhor e quão maravilhosas são as suas obras que Ele criou e que Ele colocou à nossa disposição. E assim sendo, que nós possamos, então, ver que somos filhos do Criador, portanto, herdeiros da sua criação, considerados por Ele muito especiais, porque Ele nos confiou para administrarmos aquilo que Ele criou do nada, da sua palavra. Então, que nós possamos entender que também, assim como nós, o Senhor criou os animais para habitar a terra, e desse modo precisamos cuidar uns dos outros sempre. Que Deus possa, portanto, abrir nossos olhos, nossos corações, para que possamos dar graças a Deus, louvores a Deus, porque nós temos esse Deus criador maravilhoso, que há tanto tempo passado realizou o que está aí descrito em Gênesis, mas que continua comandando tudo isso. A terra na qual nós vivemos existe e sobrevive porque Deus tem no comando nas suas mãos. Se fosse diferente, certamente já não existiria mais. Mas a terra está aí, está sendo mantida porque Deus está aí no comando das suas mãos, que Ele criou há um tempo tão passado que nós não temos condições de dizer quanto tempo no passado foi. Não há teoria que derrube a nossa fé nesse Deus criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Maravilha de estudo, relato da criação e além, um pouco mais refletido, né, do que Deus assim mostra na sua palavra. Irmã Jussara, as suas primeiras impressões, partimos daí e depois eu continuo. Querida. Esse capítulo já foi muito bem explicado, apresenta a criação. Criação. E há, no decorrer da vida, dos anos, um embate que se transforma em um debate, que são os que creem no criacionismo e alguns que creem no evolucionismo. E para vocês que nos assistem e que vão nos assistir outra hora, esse debate caloroso, muitas vezes, não deve nos intimidar, porque a Bíblia é clara. Eu creio na Bíblia. Então, eu passo do pressuposto que eu sou criacionista. Eu creio nisso, eu creio em Deus e que Ele criou todas as coisas. Mas algumas pessoas acham que isso é um aspecto só religioso, mas não é. Tanto não é que há um grupo de cientistas, de físicos, matemáticos, que são da teoria criacionista. E eu não tenho aqui os dados, porque isso é uma área muito complexa, mas vocês podem pesquisar através das mídias e vocês vão ver pessoas extremamente inteligentes, estudiosas, que são criacionistas. E ainda afirmam o seguinte: é muito mais difícil crer no evolucionismo
do que crer no criacionismo. E por questões de comprovações científicas na física, na matemática, eles mostram, né, vamos dizer assim, a impossibilidade de sermos frutos de uma simples, não, de uma complexa evolução. Então, tem dados científicos mostrando isso. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque esse primeiro capítulo é descritivo, o que está aí, está aí. É um Deus organizado, é um Deus que sabe dividir as tarefas. Olha que ensinamento extraordinário para a gente. E nesse processo descritivo desses capítulos 1 e 2 de Gênesis, a gente verifica que tem tempo para tudo, inclusive para a gente olhar e dizer assim: nossa, cumpri minha missão, agora eu tenho um momento de relaxamento, de lazer, de avaliar as minhas coisas, que quando diz lá que no 7º dia houve um descanso. E esse descanso serve para a gente, serve para a terra, para os agricultores bem sabem disso. Então, a Bíblia é de uma cultura incrível, porque não tem como os analistas do cosmos poder dizer que foi fruto de uma evolução ou de uma explosão, que também é uma outra teoria que já foi falado aqui. Então, meu destaque é esse. É um capítulo descritivo, né? Esse Deus majestoso, esse Deus que governa o mundo anda dentro de um cronograma e de uma lógica de horas, de minutos, de segundos, que não tem como a gente achar que isso foi criado do nada, no sentido de que por si só se criou. Não tem como. Então, ler Gênesis para mim é uma alegria, é um prazer, sabe, de olhar para esse Deus maravilhoso que me criou e me amou e deu tudo lindo para nós vivermos. Uma natureza belíssima, o céu estrelado, os mares, as montanhas, as estações do ano, a natureza. Esse Deus maravilhoso que me ama tanto, que me deu um lar para morar, tão lindo. Pena que nós, por meio do pecado, temos feito muitas coisas ruins com essa natureza linda que Deus nos deu. Mas o que eu tenho a dizer é isso. É um capítulo descritivo. Eu sou criacionista, creio, vírgula, ponto e suspiro do que está escrito aqui, e eu espero que os demais que nos ouvem também possam entender isso e louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Você, Fernando. É interessante darmos conta, né, fruto do que foi mencionado, que muitas teorias e mitologias surgiram, parte do criacionismo, né, como história do conhecimento, e trataram de mostrar e fazer ver a humanidade. Estamos falando assim, mitologias como a grega, a romana e outras, que trataram de mostrar como foi o início de tudo. Se bem que as civilizações antigas, como a grega e a romana, são o que nós conhecemos, mas existiram muitas outras civilizações muito mais antigas, como as sumérias, que também trataram de explicar um pouco o conceito de criação. Mas o que nos chama a atenção, ou o que me chama a atenção como estudante de teologia, é que cada uma dessas teoremas, cada uma dessas mitologias, mostram um criador diferente a que conhecemos na Bíblia. Mostra um criador criando e que essa criação criou tudo.
ou seja, não mostram como o Deus criando todas as coisas. Então, eu, buscando aqui na internet rapidamente, queria fazer a menção rapidamente, só para não fugir do tema. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam que o mundo tinha sido feito pelo caos e que ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar Gaia, a mãe terra, Eros, o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, das profundezas da terra. E Gaia, que resolveu criar todas as outras coisas. Mas quando voltamos ao primeiro versículo da Bíblia, ele menciona: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, colocamos, a Bíblia nos apresenta Deus como o início de tudo. Desde a eternidade, ele já começou a sua criação, já colocando coisas desde o seu coração e da sua mente, o que era o início para nós que somos limitados de tudo. Então, vemos de uma forma concreta, dentro desse relato da criação, que Deus não é um Deus desordenado, que apesar de que, como a Bíblia fala, a nossa terra era sem forma e vazia, que existiam trevas, Deus moveu tudo para criar tudo. Dentro do que nós conhecemos, que não existia nada, Deus já existia dentro desse nada. Então, é uma coisa que a gente vai ter que perguntar para Deus como é que funciona esse assunto, porque dentro da nossa mente limitada, não temos como entender que exista algo eterno, que não tenha nem princípio nem fim, porque nós somos finitos. Então, sabemos que Deus é um Deus ordenado. Outra coisa que me chama a atenção deste capítulo é que ele vai criando desde o ponto de vista de precisamos separar luz e trevas, precisamos separar céu e águas, precisamos separar terra, mar. Logo após vem o que há de ser comível, vamos dizer assim, alimentado, a vegetação, os animais que vão começar a estar no mar, no céu, na terra, e depois de tudo isso, ele cria o ser humano, deixando assim como não sei como é que é o ditado, né? Do bolo, a cereja do bolo, né? Que como o mais perfeito dentro de toda a criação, o ser humano, e o faz à imagem e semelhança. Então vemos um Deus que dentro dessa criação ele não começou desde o ser humano, ele não começou desde dos animais, ele começou, fundamentou, separou para que tudo tivesse organizado para receber plantas, animais e logo após o ser humano. Então, como não amar esse Deus? Todas as manhãs, ao levantar, levanto antes do nascer do sol. E quando está a ponto de clarear, né, fruto do sol já amanhecendo, essa troca de luz, né, produz uma sensação de novo. De um novo renascer, uma nova oportunidade de poder trabalhar, de poder acordar, de poder fazer as coisas que temos que fazer durante o dia. Então, como não louvar esse Deus maravilhoso e saber que tudo isso que nós vemos no capítulo 1, tremendo, que eu reconheço que vejo dentro dessa criação muitos anos e muito tempo, que para nós parece que fosse instantâneo quando fazemos a leitura. Mas vemos nisso todo o poder de Deus e que nós praticamente não somos nada. Eu fico sentado na areia observando o mar e vemos o som do mar, como ele bate, e a gente diz: caramba, não somos nada.
eu entro aqui, ele me derruba. As ondas que estão por baixo, a corrente que está por baixo me leva. A gente fica parado num ponto e de repente saímos na superfície da água e vemos que estamos fora do lugar. Então, realmente não temos como dimensionar tão grandiosa coisa. Agora, interessante é que sendo Deus tão tremendo, ele é capaz de me observar desde o mais íntimo e de me amar tão profundamente que ele desde o início da sua eternidade pensou em mim e pensou em você. Isso me faz me sentir menos ainda, que como um Deus tão maravilhoso é capaz de me olhar, me observar e dizer: filho, eu te amo. E de me amar de tal forma que ele decidiu no seu coração me salvar para estar novamente com ele. É maravilhoso. É capítulo maravilhoso e acredito que há de ser muito pensativo para aquelas pessoas que estão nos vendo também e que estarão nos vendo dentro desse estúdio. Não sei se pastor Arno tem mais alguma coisa a incrementar. Não, tudo bem. Tá ok. Eu queria sim, ressaltar... antes de que a senhora mencione qualquer coisa, eu vou convidar aos que estão nos participando conosco aqui no chat que mandem suas perguntas e seus comentários. Quero saudar a irmã Valdinéia de Jesus, que está nos acompanhando, e assim como a Ana Paula também, e que mandem suas perguntas. Não sejam tímidos em compartilhar as suas inquietudes e seus comentários. Irmã Jussara. É maravilhoso como a Bíblia, ela complementa, né? A Bíblia fala da própria Bíblia. No Salmo 8 diz assim, versículo 3 e 4, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E no Salmo 24, uma confirmação. O domínio universal de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Que maravilha! Esse é o Deus de Gênesis, que é louvado constantemente pela obra das mãos de Deus. Então, maravilhoso a gente poder descansar que a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus, o Deus que fez os céus e a terra, as galáxias, os planetas, vários céus dos céus, esse é o Deus que eu creio, e esse é o Deus que me ama e que me fez um ser tão importante, apesar de tão pecador e frágil que nós somos. Então, que estudo maravilhoso. Amém. Louvamos a Deus pela sua presença, por estar este tempo aqui conosco, estudando do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis. E queríamos contar com a sua... contar com você no compartilhar desta mensagem. Essa mensagem que foi clara, essa narrativa bíblica da criação, e agradecemos a sua presença, sabendo que este é um trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu roubei a fala do pastor, mas eu acredito que isso há de ser e ficar no seu coração. Que Deus possa estar abençoando a sua família. Vou pedir à irmã Jussara que possa dar conclusão e depois o pastor vai estar orando por nós. Muito bem, chegamos ao final, com lições maravilhosas guardadas nos nossos corações, exaltando o nome de Deus, majestoso Senhor, Criador de todas as coisas. Que você possa ser abençoado por Deus, e eu convido você a buscar esse Deus,
a ler sobre ele e encontrar a verdadeira felicidade e o significado da vida. Tchau, até a próxima. Hoje nós apreciamos o primeiro capítulo da Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia tem muitos livros, 66 ao todo na nossa versão. E de ponta a ponta ela fala desse Deus maravilhoso que começa nesse primeiro capítulo descrevendo o Deus Criador, que é o Deus Criador e também o sustentador. Deus que nos criou e nos fez semelhantes a Ele, a sua imagem e semelhança. Portanto, nós queremos incentivar que você leia a Bíblia, se você não tem esse hábito, que possa ler a Bíblia com dedicação, com atenção, buscando encontrar nela a verdade. E crer nesse Deus que criou todas as coisas e que mantém, controla todas as coisas. E que há de nos buscar quando o dia final chegar, quando Ele nos resgatar dessa vida aqui cheia de dificuldades e problemas e situações difíceis, Ele há de nos levar para estarmos na presença dEle por toda a eternidade. Então, estamos dando um tempo aqui, dando uma passagem que estamos por aqui. Não sabemos quanto tempo, mas que Deus possa nos confortar o coração. E você pode ser um desses propagadores desse Deus maravilhoso, da sua obra maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Divulgue esse conteúdo com outras pessoas que sejam do seu conhecimento, sua relação particular, para que outras pessoas cheguem também ao conhecimento dessas verdades. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela forma maravilhosa como tu criaste todas as coisas. E obrigado, Deus, porque nos confiaste coisas maravilhosas e grandiosas, e que só podemos realizar mediante a tua presença em nossa vida, a força que recebemos de ti, porque por nós mesmos não seremos capazes. Mas capacita-nos, ó Deus, e orienta-nos cada vez mais para que possamos ter certeza de que o que fizermos e viemos a fazer seja para glorificar o teu nome, sabendo que todas as coisas foram por ti criadas. E tu nos dás, ó Deus, essa tarefa de administrarmos o que tu criaste um dia. Abençoa a tua igreja, ó Deus, a começar da Igreja Pérola dos Mares, mas extensivamente todos aqueles que creem em Cristo como seu único Salvador, que sejam por ti abençoados, fortalecidos, estimulados a se manterem firmes e a serem propagadores da verdade, que salvação só em Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.